Oi, galera! E aí, tudo bem? Tudo preparado para a nossa aula de hoje? Tudo certinho? Alguma novidade? Não esquece de me contar depois, tá bom? Vamos então à nossa aula? Vem comigo. Até já! Nessa aula, nós iremos aprender pronomes. Preparado? Para iniciar, eu quero ler com vocês, essa cantiga popular aqui. Se essa rua fosse minha. Vamos ver? É uma cantiga, tá, gente? Não é para rir, é só para me acompanhar. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhante, para o meu amor passar. Nessa rua tem um bosque, que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo, que roubou meu coração. Não repara muito isso aí não, tá? Mas eu vou destacar aqui para vocês, essas palavras aqui, essa, eu, meu, tá vendo? Essas palavras que eu destaquei, na cantiga, ela tem como função substituir e representar substantivos no texto. Por vezes, para evitar assim muitas repetições, sabe? Essa, por exemplo, se essa rua, essa é um pronome e ele determina o substantivo rua. No outro caso ali, eu, a pessoa do discurso que está falando. Meu refere-se ao substantivo coração, determinando assim posse, certo? E esses são alguns pronomes. Mas afinal, o que são pronomes, Pronomes são palavras que servem para substituir um nome. E esse exemplo aí, Maria foi ao parque cedo. Maria, foi ao parque cedo. No caso, a palavra Maria é substituído pelo pronome ela. Ela estava bem disposta. Para não repetir de novo, Maria foi ao parque cedo, Maria estava bem disposta. Para não ter que repetir, Maria foi substituído por ela. Ok? Vamos prosseguir então. Temos alguns pronomes, eles podem ser classificados, pronomes do caso reto e oblíquo, relativos, pronomes possessivos, demonstrativos, pronomes indefinidos, interrogativos, pronomes pessoais de tratamento, pronomes reflexivo, mas nós vamos estudar alguns deles, tá bom? Lembrando que é matéria de 5º ano, ok? Vamos estudar alguns deles. Vamos iniciar então pelos pronomes pessoais retos. O que seria, São os pronomes que substituem os nomes, seres em uma frase. Eles executam na frase alguma ação. Olha só, Clara amou Tiago. E aí eu vou substituir o nome Clara pelo pronome do caso reto, ela. Ela amou muito. Ok? Então eu consegui substituir,
certo? O nome por um pronome pessoal. E alguns pronomes eu coloquei aí, ó. O pronome pessoal, né? Primeira pessoa eu, tu, ele, está no singular. E no plural, a primeira pessoa do plural, nós. A segunda pessoa do plural, vós. E eles. Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles são pronomes pessoais do caso reto. Ok? E agora, pronomes pessoais oblíquos. São os pronomes utilizados para indicar as pessoas do discurso, né? Que recebem alguma ação. Presta só atenção, ó. Laura falou comigo sobre o acidente. Ela tá recebendo esse comigo aí, no caso, que é o pessoal oblíquo, está recebendo a ação. Outro caso aqui, ó. Antônio entregou a ti o discurso. No caso, o pronome do caso oblíquo, ti, está recebendo a ação. Ok? Comigo, ti, são alguns exemplos de pronomes pessoais oblíquos. Tiago viu a caneta. Ele comprou-a. Tiago matou João. Ele matou-o. Presta atenção só, ó. O pronome reto, ele executa a ação. Tiago viu. Ele está executando a ação. Certo? Pronome pessoal do caso reto. Tiago matou João. Ele está executando a ação. Agora, ele comprou-a. Pronome oblíquo. Ele matou-o. No caso, a e o é o pronome oblíquo. Ok? São alguns exemplos aí. É só para você gravar. O pronome reto, ele executa a ação. Ele faz a ação. E o pronome pessoal do caso oblíquo, ele recebe a ação. Ok? Bom, aqui tem alguns exemplos, né? De pronomes pessoais oblíquos átonos. São os pronomes sem uma sílaba tônica, além de serem usados sem nenhuma preposição. Eu não preciso colocar preposição. Presta atenção só, ó. Oblíquos átonos. Tem os exemplos aí, singular, a primeira pessoa, me, segunda, te, e singular, a terceira pessoa, o, a, lhe e se. Já no plural, nos, nós, vos, os, as, lhes e se. São aí alguns exemplos. Eu coloquei um exemplo, uma frase como exemplo, porque eu disse que você não precisa usar preposição, tá? Não é usado preposição quando você usa pronomes pessoais oblíquos átonos. E eu coloquei esse exemplo aqui, ó. Machuquei-me descendo a escada. Esse me é a primeira pessoa, certo? É um oblíquo átono. Então, eu não tenho preposição antes dele. Ok? Só isso. Machuquei-me descendo as escadas. Já os pronomes pessoais oblíquos tônicos, ele sempre ocorre após uma preposição e possui uma tonicidade silábica. Machuquei a
preposição. Mim é um pronome pessoal oblíquo tônico, ok? Então, sempre, antes de um oblíquo tônico, tem uma preposição, ok? Atenção, galera. Mim não conjuga verbo. Não escreva jamais para mim fazer. Fazer é verbo, tá? O correto é para eu fazer, porque mim não faz nada, não conjuga verbo. Então, sempre escreva, para eu escrever, porque escrever é verbo. Se tiver após o verbo, sempre eu, o pronome eu. Para eu comer, para eu estudar, para eu cantar, porque mim não faz nada. Fica a dica, hein? E os pronomes de tratamento? Bom, são os pronomes utilizados para indicar um grau de respeitabilidade ou reverência, né? Ou respeito em relação a uma pessoa específica. Por exemplo, Vossa Santidade, eu estou me referindo a quem? O Papa. Chegou ontem de São Paulo. Então, Vossa Santidade é um pronome de tratamento usado para o Papa, quando eu me refiro ao Papa, né? Você, senhor, senhora, vossa senhorita, eu uso para pessoas em geral, né? E aqui eu coloquei mais alguns exemplos. Vossa Santidade, como eu falei, o Papa. Vossa Alteza, príncipes e princesas. Vossa Majestade, que é usado para rainhas, para reis. Vossa Reverendíssima, para bispos, né? Vossa Eminência é usado para cardeais. Vossa Excelência, quando eu chego diante de um juiz, né, diante do presidente da República, eu tenho que usar Vossa Excelência, esse pronome de tratamento, certo? Bom, aqui são alguns exemplos. Quando se estiver falando diretamente com a pessoa em questão, usa-se vossa, tá, gente? Vossa Santidade virá ao Brasil em que ano? Ou seja, foi como eu falei, Vossa Santidade é para o Papa. Então, essa pessoa está falando diretamente com o Papa, perguntando quando ele virá ao Brasil. Então, na frente eu coloco vossa. Agora, quando não se fala diretamente com a pessoa, mas se fala sobre a pessoa, usa-se o sua. Exemplo, Sua Santidade virá ao Brasil em 2014. Ele me disse. Tá vendo? Ele está falando sobre o Papa. Então, eu uso, é usado sua, tá? Antes de santidade. Atenção, hein? E agora vamos aprender sobre pronomes indefinidos. São pronomes que indicam e substituem um ser, mas não especificam nem o identificam, tá? São indefinidos. Por exemplo, todos cumpriram seus deveres. Alguém acabou de chegar. Por exemplo, todos cumpriram seus deveres. Não sabe exatamente quem foi. Tá dizendo só que foram todos que cumpriram. É um pronome indefinido. A mesma coisa, alguém acabou de chegar, mas você não sabe quem foi que chegou, certo? É alguém. Então, é um pronome indefinido. Nós temos os variáveis, né? Nenhum, nenhuma, algum, alguma, todo, toda, muito, muita, pouco, pouca, certo, certa, vário,
vária, tá? Mas é que nesse caso eu posso até passar, olha, para o plural, tá bom? Alguns, algumas, todos, né? Eu posso, é variável isso aí. No outro caso, temos também invariáveis. Quem, alguém, ninguém, outrem, tudo, nada. Tem mais, é claro, que eu não tenho como citar todos, mas são pronomes indefinidos, ok? Não especificam, não identificam exatamente de quem está falando, né? Pronomes interrogativos. Olha, o nome já indica, né? São pronomes utilizados para indicar uma pergunta. Eles substituem um nome. Quem vai viajar hoje? Tá perguntando, né? E esse quem é um pronome interrogativo. Temos outros, ó. São eles que, né? Quem, qual, quais, quantos, quantas, né? Existem também pronomes interrogativos substantivos e pronomes interrogativos adjetivos, tá? Mas são utilizados para indicar uma pergunta, ok? Temos também os pronomes possessivos, tá? Eles indicam individualmente posse. Olha só, minha mãe quebrou o carro na avenida. Nossas mães foram ao shopping juntas. Percebe? Indicam posse. Minha mãe, meu carro, minha casa. Certo? Olha aí, eu coloquei esse quadro, né? Com alguns, com os pronomes possessivos no singular, no plural, meu, minha, teu, tua, seu, sua, né? Nosso, nossa, vosso, vossa, seus, suas, ok? São pronomes possessivos, indicam posse. Temos também os pronomes demonstrativos. Pronomes utilizados para demonstrar. Olha só, presta atenção. Proximidade, distância e tempo. Olha só que interessante, ó. Proximidade, ó. Esta aqui é minha bicicleta. Pense assim, que a bicicleta está perto de você. Então, você usa esta. Esta aqui é a minha bicicleta. Aí a bicicleta está perto do seu colega e você está apontando, ó. Essa é a sua bicicleta. A bicicleta não está perto de você, está perto do seu colega. Essa é a sua bicicleta. E aí, aquela é a bicicleta do João. Não está nem perto de você, que está falando, nem perto do seu colega. Mas está perto de um terceiro colega, no caso do João, sabe? Então, olha, esta perto de você. Essa está perto do seu colega que você está falando com ele. E aquela está longe dos dois, está perto de uma terceira pessoa, mas está longe dos dois que estão conversando. Esta, essa e aquela. Ok? Os pronomes demonstrativos são a primeira pessoa, né? Este, esta, estes, estas, isto. Tá na primeira pessoa. Segunda pessoa, esse, essa, esses, essas, isso. E a terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas.
ok? Olha aí o que a tia estava falando, ó. Este, esta ou isto indicam o que está perto da pessoa que fala. Olha esse rapaz falando, olha, esta é a minha família, esta é a minha esposa e estes os meus filhos. Estão todos perto dele. E aí ele está falando usando o pronome este, esta, né? No caso ali, estes também, certo? O pronome demonstrativo, porque está perto de quem está falando. Agora, esse, essa, isso, eu uso, né? O que está perto da pessoa para quem se fala. Olha, dentro dessa maçã que está na mão do rapaz, tem uma minhoquinha. Olha como é que a minhoquinha fala para o rapaz. A minhoca está falando para o rapaz: cuidado com essa faca. Ele usou o pronome demonstrativo essa, porque a faca não está perto da minhoca, né? E é a minhoca que está falando. A faca está perto do rapaz, ok? Então é para perto para quem se fala. Ela está falando para o rapaz: cuidado com essa faca. Aquele, aquela e aquilo. Bom, nesse caso, indica um afastamento no tempo de modo vago ou uma época remota. Ó, naquela altura, Portugal tinha uma monarquia. Ou também poderia usar, não está perto o rei está falando e não está perto dele. Aí ele fala, aquele tempo, ou seja, tempos que passaram, entendeu? Tá longe, indica um afastamento, aquele ou aquela, ok? E depois dessa dica, hein? Que tal o nosso desafio? Isto, isso ou aquilo? Você sabe agora quando usar cada um? Pronome demonstrativo? Vai. Vamos tentar? Tananã é uma escada. Isto, isso ou aquilo? Fala aí pra mim. Não esquece, hein? Dá um pause, tenta fazer, que daqui a pouquinho eu te dou a resposta. Você que aceitou o desafio, meus parabéns. É só conferir a resposta, ok? E até a próxima aula. Ai, que pena, gente! A nossa aula acabou. E aí, vocês curtiram? Não esquece, anota todas as suas dúvidas, faz um resumozinho para você estar lendo depois. Se necessário for, volta ao vídeo, tá bom? Beijos!